Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma explanação de um importante livro da Bíblia Sagrada, continuando a falar sobre ele, que é o livro do Eclesiástico, né? Que nós até já havíamos comentado, né, nos outros vídeos, e hoje então a gente vai continuar então a comentar sobre esse importante livro do Eclesiástico. O silêncio vale ouro. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano, sofrerá prejuízo e será tido como pecador como a si mesmo. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem detesta a correção abreviará a sua vida. Quem odeia a tagarelice destrói sua malícia. Quem peca contra si próprio se arrependerá de tê-lo feito. Quem põe sua alegria na malícia será apontado como infame. Não repitas uma palavra dura e maldosa e não serás prejudicado. Não confies no teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles, pois ele te ouvirá e observará, e fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e será sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti, fica seguro de que ela não te fará morrer. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Repreende o teu amigo porque talvez não tenha compreendido, e diga, nada fiz ou se o fez, para não que torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo porque talvez não tenha dito aquilo de que te é acusado, ou se o disse para que não torne a dizer. Repreende o teu próximo porque muitas vezes se diz o que não é verdade, e não acredites em tudo o que dizem. Homem que peca pela língua, mas sem fazer com intenção, pois quem não peca pela língua? Repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda sabedoria consiste no temor a Deus. Nela está o temor a Deus. E em toda sabedoria reside o cumprimento da lei. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria, e a quem falta o senso, mas que tem o temor a Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é língua, e há quem fale com segurança e só diz a verdade. Há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação. Há quem abaixe a cabeça, fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes, o modo de andar no homem fazem-no revelar. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Há um modo de julgar que muitas vezes não é justo, e aquele que se cala dá provas de prudência. Então aqui fala o quanto melhor é nós sermos pessoas que tememos a Deus. E temer a Deus significa você realmente seguir os seus mandamentos, né? Às vezes a gente imagina que você ter o temor a Deus significa você ser uma pessoa simplesmente virtuosa. É muito mais do que isso. Temer a Deus é você seguir os seus mandamentos, é você viver com prudência, é você viver com sabedoria, é você viver com coragem, é você não se deter no caminho dos pecadores, porque o caminho dos pecadores, ele é totalmente desprovido de qualquer tipo de bênção. Na estrada dos pecadores existe a maldição de Deus, e a sabedoria consiste em temer a Deus. E não existe nem um pouco de bem em você não praticar a sabedoria, né? O modo de você praticar o mal, quando você realmente despreza a lei do Altíssimo, quando você transgride a lei do Altíssimo, mesmo que você possui, vamos por assim, uma grande inteligência, né?
se você, vamos supor, se você for uma pessoa que mesmo possuindo uma grande inteligência, mas transgride a lei do Altíssimo, você é a pior das criaturas. Por quê? Porque o que realmente agrada a Deus é você seguir os seus mandamentos, é você fazer a sua vontade, e não você viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria sabedoria. Você precisa realmente se humilhar diante de Deus, se rebaixar, você precisa realmente aprender a ser uma pessoa obediente a Deus, temê-lo em primeiro lugar. E aqui fala também em você acreditar que o silêncio é algo importante. Nunca pecar contra si próprio. Isso você vai se arrepender quando você peca contra si próprio, né? Aquela pessoa que se regozija com o mal, com a iniquidade, ela vai ser desonrada. Aquela pessoa que pratica a maldade, né, que faz coisas erradas, que vive através de coisas iníquas, né, que pratica palavras maldosas, essa pessoa que faz esse tipo de coisa, ela com certeza será muito infeliz na sua vida. Essa pessoa que faz o mal, ela com certeza não ficará impune. E quando você ouve uma falta, quando você ouve alguma coisa contra o teu amigo, é importante que você não fale, você não comece a falar mal dessa pessoa, essa pessoa que é o teu amigo, você tem que ficar em silêncio. Por quê? Porque isso não é importante. Não é importante você pecar com a língua, você fazer coisas abomináveis, você transgredir a lei do Altíssimo, tudo isso é condenado por ele. Então você precisa aprender a realmente refrear o seu comportamento, você precisa realmente aprender a ignorar, vamos dizer assim, tudo aquilo de negativo que você vê, tudo aquilo de ruim que você vê, você precisa ignorar isso e você precisa se deter no caminho do bem. Você precisa não prestar atenção ao que fazem os homens. Isso é o caminho certo. Quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. A quem se calha é considerado sábio, e quem se torna odioso pela intemperança no falar. A quem se cale por não saber falar, a quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, aproveito da infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem acha sua perda na própria glória e há quem se levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos, ele dá pouco e censura. Muitas vezes, quando abre a sua boca, é como uma fogueira. A quem presta hoje e amanhã o reclama, tal homem odioso, sensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas, quantas e quantas vezes não zombarão dele, pois não agiu com bom senso distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora de tempo. A quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado tem seu repouso. A quem perca sua alma por causa do respeito humano, perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa, a quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente por um inimigo. Então, aqui fala o quão importante é nós sermos pessoas que vivamos de acordo com vamos dizer assim, com essa sabedoria, né? Nos calando quando isso nos convir, nunca falando, porque no muito falar você não ficará sem pecado, o excesso de palavras vai comprometer você também. Então aquela pessoa que faz as coisas erradas, que faz as maldades, ela não vai ficar sem punição, ela vai ser punida.
e às vezes a pessoa imagina que o fato dela, às vezes, ela, vamos dizer assim, aqui fala, para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache a sua perda na própria glória, há quem levantará a cabeça após uma humilhação, há quem a compre muito por um preço módico, mas que de fato paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre a sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje e amanhã reclama, tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora de tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas recente o aguilhão do pecado tem seu repouso. Há quem perca sua alma por causa do respeito humano. Então aqui fala quantas pessoas às vezes que elas acabam sendo amáveis através dessas palavras, aquelas pessoas que elas não têm amigos, que elas são pessoas às vezes que ficam vivendo uma vida muito vamos por assim, infeliz. Isso realmente é algo muito complicado. Aquela pessoa que ela não tem amigos, que ela tem uma vida infeliz, aquela pessoa que acaba pecando, né, por causa do respeito humano. Essa pessoa, ela acaba cedendo ao mal por causa do respeito humano. Ela não tem esse temor a Deus. Ela acaba cedendo aos homens para não se comprometer. Então essas pessoas, com certeza, elas vão um dia sofrer as consequências dos seus atos, porque nada disso vai ficar encoberto, nada disso vai ficar encoberto, né? Mal da aventura, mentira no homem, uma vergonhosa mancha, não deixe os lábios das pessoas mal educadas, mas vale um ladrão do que um mentiroso contumaz, mas ambos terão ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante, sua vergonha jamais o abandonará. O sábio atrasa-se à estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva a sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida, tesouro invisível. Para que serve um e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Filho, pecaste, não faças mais, mas ora pelas suas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Seus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes, e a chaga que ele produz é incurável. Ultraja a violência e destrói as riquezas, a mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói sua casa a custo de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como amontoado de estopa, seu fim será fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela, a sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Então aqui fala que a pessoa que é mentirosa, ela tem uma mancha enorme, uma pessoa totalmente... É uma coisa terrível, uma coisa vergonhosa, aquele homem manchado pelo pecado. É uma pessoa que não encontra nenhum tipo de honra perante os olhos de Deus. O comportamento dos mentirosos é aviltante. E é importante a pessoa ser sábia. A pessoa sábia, ela vai atrair a estima por suas palavras. E quem cultiva a justiça será elevado. As pessoas, então, que praticam a sabedoria, elas são pessoas muito honrosas diante dos olhos de Deus. Entende? E o pecado?
Você precisa fugir do pecado como se foge de uma serpente. Porque se você se aproximar de uma serpente, ela vai te morder no final. Não tem por onde correr. Você não pode entender que, com certeza, o salário do pecado é a morte. O pecado, os dentes, né, são como dentes de leão. Elas matam as almas dos homens. O pecado é uma espada de dois gumes. Ele produz uma chaga incurável. Então, realmente, você precisa viver de acordo com a justiça de Deus. Você precisa entender que a oração do pobre, quando você é pobre, você leva os seus ouvidos a Deus, Deus ele vai fazer justiça por você. Agora, aquela pessoa que se detém no caminho dos pecadores, que constrói a sua casa à custa de outrem, aquela pessoa que odeia a correção, ela segue os passos do pecador, essa pessoa ela não vai ser abençoada por Deus. Ela vai ser entregue à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. O insensato e o sábio. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como água que transborda, e o conselho que dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado. Nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso e ela lhe desagradará. Ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos lembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é falta de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como penhas nos pés, e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar o poderoso. O insensato olha para dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indiga-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas a palavra do sábio tem peso na balança. O coração dos insensatos está na boca. A boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Então aqui fala que o homem que ele é prudente, o homem que é sábio, é procurado na sociedade, ao passo que aquela pessoa que é insensata, ela não retém nada de sabedoria. É uma pessoa assim realmente que foge da instrução, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de humildade, é uma pessoa que ela só profere tolices, é uma pessoa que ela se gloria na maldade, né? O insensato. Educação dos filhos. Ao preguiçoso é tirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sacudirá o pó, a mão. O filho mal educado é a vergonha do seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos celerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa, ele dirá que chora sobre o morto porque ele perdeu a luz, chora sobre um tolo porque é falho de juízo. Chora menos sobre o morto porque ele achou repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com o astuto, não convivas com o insensato. Acauta-te com ele, para não seres incomodado, e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso, sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo? E que outro nome dar-lhe a não ser o de insensato? É mais fácil carregar areia, sal, uma barra de ferro, do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. Olha só que forte que é isso aqui. É importante a gente entender que a pessoa que ela é
como eu falei, insensata, ela não é uma pessoa abençoada. A gente tem que fugir da companhia dessas pessoas. É que mais vale um morto do que um insensato equivale. É muito mais, às vezes, interessante você chorar sobre um morto do que chorar sobre um insensato, entendeu? Olha como é forte isso. O encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim o coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos, assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Então, aquela pessoa que é insensata, não tem como você falar com ela. Instruir um insensato, falar a quem não ouve, é em vão. Essa pessoa nunca vai entender o que significa a sabedoria. Essa pessoa, ela não entende o temor. Ela foge dos preceitos divinos. Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros os fará fugir. Assim que insulta um amigo, rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição. Em todos esses casos fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de seres parte com ele a sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. Se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei, mas quem o souber, dele desconfiará. Então, assim, realmente aqui fala, né? O quão importante é você ter o respeito à amizade, é você não magoar as pessoas próximas. Por quê? Porque com certeza você pode imaginar que isso é normal, porque o mundo é mau. Mas aqui fala que isso não é legal. Você não deve seguir os maus exemplos que existem no mundo. Você deve seguir, sim, a vontade de Deus e nunca dizer palavras desagradáveis, nunca ferir uma pessoa, nunca realmente ser uma pessoa que despreza os outros, né? Ou que é infiel ao seu amigo. Olha como é importante você permanecer fiel ao seu amigo na pobreza. Você tem que ser fiel em todos os momentos, na aflição, certo? Para ter parte com ele como herança e não tratá-lo com desprezo e com descaso. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar então a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.